ano que vem tem as eleições municipais. E o senhor não pode ser candidato mais, né? Acabou São Brasil. Então, eu queria muito a tua opinião, como vai acontecer, como você acha que São Bernardo estava, como está e para onde nós devemos ir. Fica à vontade. Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, a você, a Ali Saif, ao Marcelo Lazuri. Obrigado, prefeito. Acho extremamente válido, ainda nós dependemos dos meios de comunicação da cidade de São Paulo, da capital. Então, todos os meios que tiverem, que puder levar informação, eu sou sempre defensor e fiquei muito honrado pelo convite. Até peço desculpas, porque vocês me pediram 2 horas e realmente não dá tempo das 2 horas, porque o dia da gente começa cedo e termina tarde, muita coisa. Queria fazer um registro, mas não é uma crítica, tá? Por favor. Dizem que libanês é mão de vaca. Sim, somos. É verdadeiro isso? Não, tem lenda e tem fato. Nós estamos falando de fato, não é isso? Não sei, eu estou perguntando. Fato. Já falou. Mas eu estou constatando, porque eu vim para um programa chamado Café com Bolo. Só queria fazer o registro. Não tem nem café e nem bolo. Mas serviram uma água geladinha, o pessoal aqui da produção. Então, vou começar fazendo o registro aqui. O bolo está chegando então, e o café na minha casa, o café árabe. É para você voltar, olha, mas eu prefeito. tenho que ser honesto. Eu já fui jantar na casa do pai do Ali. E na minha? E na sua, de uma vez. É impressionante como eles fazem uma mesa farta. Riqueza cultural, e eu né? sou apreciador de comida árabe. Sou de verdade, não estou fazendo média. Eu adoro comida árabe, quando posso como, inclusive. Mas eu fico impressionado, eles convidam 20 pessoas, tem comida para 60, 70. Vocês passam a semana inteira depois comendo ou vocês doam aquilo tudo? É que você não sabe a capacidade do árabe de comer, né? Então, para a imagem ficar um pouquinho melhor, a gente fala que a gente doa. Ou que... Mas vocês comem tudo. Você acha que dura? E é muito... Aquilo ali é a tua mãe que prepara ou vocês compram de algumas pessoas? Tem uma parte que a minha mãe faz questão de... Não gosta, de preparar, né? Não gosta que mexe. Tem uma parte que eu fico com dó e acabo contratando fora. Mas, no geral, a gente faz uma composição lá entre minha mãe e minha esposa e terceiriza uma mão de obra. Hoje a esfirra árabe é popular no Brasil. Exato. Faz parte, mas né? a esfirra árabe feita por uma árabe não tem... É muito diferente. Um quibe cru, só eles sabem preparar. E os charutinho com folha de uva. Isso aí você vai em restaurante, não é igual. Quando você vai nesses eventos, eu tenho o privilégio, às vezes, de ser convidado, realmente então, eles estão no crédito, tá? Não tem o bolo aqui hoje que viria, mas já foi. Tá chegando, já fui muito bem servido por eles. Obrigado. Aqui eu inverto, eu me coloco à disposição das perguntas de vocês. Eu acho que a ideia do podcast é exatamente essa. E sem nenhum filtro, tá? É óbvio que a ideia aqui é... E o podcast só tem graça se vocês perguntarem aquilo que os outros não perguntam, tá certo? Então, sintam-se muito à vontade. Bom, prefeito, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu queria apontar um pouquinho. Você, prefeito, tem um diferencial de utilizar muito bem as redes sociais, né? Isso não era uma prática política. Queria saber em quem você se inspirou. Eu acho um modelo muito bom. E se o senhor identifica uma tendência, inclusive para a gente poder reduzir custos com publicidade. Olha, a ideia, só para recuperar, eu já era deputado e aí aceitei o desafio de pela segunda vez disputar a eleição em São Bernardo. Eu havia disputado em 2008, não consegui sair vitorioso, levei a eleição para o segundo turno, contra toda a fera petista que na época tinha no governo federal aqui, mas enfim, não ganhei. Forte. Continuei me preparando, continuei na vida pública. Em 2016, eu falei, eu quero disputar a eleição e eu não quero o poder pelo poder e nem a vitória pela vitória. Eu tenho um projeto para São Bernardo do Campo. Qual era o meu desafio? Fazer com que esse projeto chegasse a informação para as pessoas. E como eu acabei registrando aqui, nós temos muita limitação de meios de comunicação local. O jornal impresso, depois da pandemia, piorou muito, as pessoas perderam o hábito de buscar o jornal na banca. E hoje, quando se informam por meios escritos, está no digital, então não é mais escrito, é digital. Exato. Outros ouvem rádio, então nós não temos uma rádio FM aqui. Tem a Rádio ABC, que é boa, mas tem uma abrangência limitada. Tem a TV+, que é a cabo, que é boa, mas é a cabo. E os jornais escritos, impressos. Então, eu falei, eu preciso dar um upgrade nisso aí. E daí veio a ideia
minha, da minha equipe, eu nem lembro, porque coisas boas todo mundo quer, eu sempre prefiro falar que é da equipe, de discutir o plano de governo pelas lives. E aí eu comecei a fazer live para ouvir as pessoas. Na época, acho que até o fato que eu me tornei prefeito, tinha muita reclamação do governo do PT que estava acabando. Eu não falo isso, viu, olha, eu sei que vocês mantêm relações boas, eu não tenho nada contra, mas é um fato, a cidade tinha mais de 70 obras abandonadas. O piscinão do Pasto estava largado, os viadutos abandonados, obra de habitação abandonada, estava um caos. E eu, até para não parecer uma retórica minha de ficar falando, o cara está atacando porque é adversário, porque na prática, Marcelo, a população não gosta de um político ficar falando mal do outro. O cara que fica falando mal isso, do né? outro... Já passou isso, né? Eu acho que é chato. Mas, ao mesmo tempo, você tem que apontar os erros. Exato. Porque, senão, se eu não mostrar que tem erro no outro governo, eu não deveria ser candidato, deveria apoiar o candidato do governo, que na época era o candidato do PT. E aí eu comecei, eu fazia uma live perguntando para as pessoas qual é o problema do seu bairro, o que você gostaria que melhorasse no seu bairro. Aí chegava a demanda, eu sou morador aqui do bairro Assunção, o viaduto que está do lado da Scania, está abandonada a obra, os vergalhos. Olha, eu moro em Nova Petrópolis, a Luiz Pequini está perto, eu moro no centro, quando que vão acabar as enchentes, eu moro no Divinéia, eu moro no Capelinha, enfim, e o hospital de clínicas, o que o senhor vai fazer, que as pessoas foram lá fazer cirurgia de catarata e saíram cega. Então, no lugar de eu fazer o apontamento, a gente começou a abrir para as pessoas, na prática, trazerem. E discutir o plano de governo. Eu abri uma plataforma para o cidadão opinar. Depois disso, nós fizemos uma grande ação, São Bernardo, vamos fazer juntos. Eu distribuí questionário nos bairros. Vou dar aula de campanha aqui. Agora dava aula. No dia, eu fazia um encontro para as pessoas entregar numa urna a sugestão dela do que ela gostaria que melhorasse. Nós compilamos isso tanto na rede social quanto no físico. Naquela época não tinha pandemia e tal. Isso mobilizou muito bem a cidade. Isso deu um engajamento do morador. E daí veio a história. Eu fui o primeiro político do grande ABC, eu não conheço do Brasil, a fazer live semanal. E começamos a fazer isso em 2016. E aí foi muito legal, porque eu dei a oportunidade das pessoas conhecerem minha família. Sim, Então, sim. meus filhos entravam na live. Eu lembro que o Orlandinho fez uma promessa que só ia cortar o cabelo depois da campanha. Terminou o segundo turno, ele tinha um cabelão desse tamanho. O pessoal, Orlandinho, teu pai vai ganhar, você vai cortar o cabelo. Pô, ele tinha, hoje ele tem 15, 7 anos atrás, tinha 8 anos. Era um meninão, a Antonella tinha 5. E aí a Carla, que não era deputada ainda, participava. E aí nós começamos a fazer live com um morador no escritório. Foi um negócio que ninguém fez, a gente começou a interagir com o morador. E aí, Marcelo, a rede social minha pegou corpo. As pessoas começaram a entender que aquilo era de verdade, era para valer, que a gente estava disposto a discutir a cidade, ouvir as pessoas. Então, fui o primeiro político a despertar esse interesse do sujeito, homens, mulheres, jovens, participar de uma live, porque ele tinha certeza de que o que ele estava falando, o que ele estava lá presente era verdadeiro, não era uma coisa marketagem, nada. Sim. Tamanha verdade, eu assumi um compromisso na campanha, que se eu fosse prefeito, eu teria live toda semana. E toda quinta-feira, 19 horas, faz parte da minha agenda de trabalho a minha live semanal. Tanto que passou a pandemia, na pandemia todo político estava em live. E que bom, não sou contra, não é uma crítica. Aqui teve prefeitos que começaram a fazer live semanal, abandonaram. O meu não, faz parte do meu plano de trabalho da semana. Por quê? As pessoas vão lá realmente reclamar. Às vezes ela me traz um problema que eu ou a minha equipe ainda não viu. Então, virou uma ferramenta, é um ombudsman do governo, para que as pessoas tenham voz. Eu acho que a maior indignação do cidadão é ele saber que ele é contribuinte, morador da cidade, paga imposto e fala, para quem eu reclamo? Você tem a Câmara, que cumpre o papel, fiscaliza, cobra a prefeitura, mas o cidadão, às vezes, ele quer ter o contato com o prefeito. Sim. E a rede social, como eu alimentei isso de maneira séria e responsável, as pessoas passaram a acreditar. E na pandemia,
quando o mundo estava perdido, ninguém sabia o que era verdadeiro, o que era falso, eu tratei com muita responsabilidade, mas a ponto, Marcelo, de eu estudar live antes de entrar ao vivo, porque, cara, o mundo estava em pânico. Era muito tenso, Eu né, cheguei prefeito? a fazer uma live, eu nunca mais vou me esquecer, Ali. Foi no momento que o Grande ABC estava pensando em parar o transporte coletivo. Foi quando nós chegamos no pior pico. Parou o transporte coletivo, todo mundo ficou louco. Falou, como que vai trabalhar a enfermeira, o médico, o farmacêutico? Nós demos um alerta. Como a mídia maior já tinha falado, as TVs, para posicionar a população, eu fui fazer uma live a 1h da tarde. 1h da tarde, o pessoal está almoçando, está trabalhando. Exato. 17 mil pessoas ao vivo. É como se o estádio 1º de maio tivesse ele mais 50% de gente ao mesmo tempo me olhando. Então, olha a responsabilidade. 2, 3 horas depois, a live tinha passado de 150, 200 mil visualizações, que é o cidadão que não conseguiu ver ao vivo, mas assistia depois, por quê? Passou a ser a plataforma oficial do que realmente ia acontecer. O que pode, o que não pode, o que está aberto, o que vai fechar. Então, isso revolucionou. Só para você ter uma ideia, as minhas redes sociais, hoje, é a maior fonte de informação da cidade.